E então, gente, vamos continuar o estudo da força magnética. Vamos então? Muito bem. Fizemos uma apresentação do que é e como se calcula a força magnética. Depende da carga da partícula, depende da velocidade que a partícula penetra na região de campo magnético uniforme, depende da intensidade do campo magnético uniforme e, atenção, o ângulo θ na trigonométrica seno, o seu seno, evidentemente, esse ângulo θ, o seno do ângulo θ, não esqueça que o θ é o ângulo formado entre as direções da velocidade e de B, campo magnético, ok? Muito bem. A expressão está aqui. Vamos analisar dois casos extremamente particulares dessa força magnética. Vamos lá. Imagine vocês o seguinte, que essas aqui em verde, orientadas da esquerda para a direita, indicam o campo magnético uniforme, por exemplo, numa região de campo, numa região formada entre as barras de um ímã em forma de ferradura. Essa região aqui é uma região de campo magnético uniforme. A título de curiosidade, você saberia me dizer, por exemplo, qual dos dois braços do ímã em U, porque ele está virtual aqui, não está aparecendo, mas qual dos dois braços do ímã em U seria o braço referente ao Polo Norte? E o braço referente ao Polo Sul? Vamos lá? Não esqueça que essas em verde são as linhas de indução magnética e que elas saem do Polo Norte magnético e entram no Polo Sul magnético. Isso significa dizer então que esse lado aqui indica o lado do Polo Norte do ímã. E então, do outro lado, o Polo Sul. Sai do Polo Norte, entra no Polo Sul. Como eu fiz a orientação igual em ambos os casos, então aqui está o Polo Norte e o Polo Sul. Os polos do ímã em forma de U, em forma de ferradura, olha, que eu não representei aqui. Mas vamos lá, vamos ao que interessa? Vamos lá. Isso foi só a título de recordação, curiosidade, tá bom? Vamos lá. Essas aqui em verde, então, são as linhas de indução magnética, as linhas de campo magnético uniforme, formado, orientadas nessa região interna aos braços de ímã em forma de U. Uma partícula carregada com carga Q invade essa região. Não estou me preocupando com o sinal da carga, tá bom? Muito bem. Observe que ocorrem duas situações distintas. Ela invade a região com uma velocidade v de mesma direção, observa, e mesmo sentido do campo magnético. E numa segunda situação, você tem a velocidade de mesma direção e sentido oposto do campo magnético B. Muito bem. Eu gostaria que você observasse o seguinte. E qual seria o ângulo determinado, o ângulo θ, determinado pelas orientações de B e V nesse caso? Qual seria? Qual seria o ângulo θ formado pelas orientações de B e V neste caso? Qual seria? Imagine você enquanto eu faço uma representação. Vamos lá? Representei para você. Campo magnético orientado para a direita, velocidade orientada para a direita. Toda vez, gente, que dois vetores tiverem mesma direção e mesmo sentido, o ângulo, que nesse caso é θ, entre eles vale
0 graus. 0 graus. Então, saiba sempre que, neste caso de força magnética, velocidade e campo, mesma direção e mesmo sentido. Caso 1, velocidade e campo, mesma direção e mesmo sentido. Ângulo determinado entre os vetores B e V, θ, 0 graus. Tudo bem? Em contrapartida, B e V, mesma direção e sentidos opostos. Tá legal? O ângulo θ determinado entre eles, observa B orientado para a direita, V orientado para a esquerda. Ângulo determinado entre esses dois vetores é um ângulo raso. É um ângulo de meia volta. 180 graus. Θ é igual a 180 graus. Ok? Sem problemas? Muito tranquilo. Vamos continuar. Lembra quanto vale o valor dos senos, quanto vale os valores, né? Dos senos de 0 e 180? Lá no nosso círculo trigonométrico, quanto vale? Vou lembrar então para você. Seno de 0 graus, tá legal? Seno de 0 graus equivale a 0. Tanto 0 quanto 180. Então, vamos assinalar aqui. Seno de 180 graus também vale 0. Sem problemas? Recapitulando, V e B, mesma direção, mesmo sentido. Ângulo, 0 graus. Seno de 0, 0. Caso 2, velocidade e campo, mesma direção, sentidos opostos. Θ entre os dois vetores, 180, seno de 180 vale 0. A pergunta final, para a gente arrematar o primeiro momento aqui do estudo. Quanto vale a força magnética? Quanto vale a força magnética de uma partícula que age numa determinada partícula nessas situações? Quanto vale? Vamos lá? Independentemente dos valores numéricos de Q, V e B, nesses dois casos, o seno do ângulo vale quanto? 0. Se o seno do ângulo vale 0, tem carga, tem velocidade, tem campo, mas a resultante magnética que atua sobre ele, a força magnética que atua sobre ele, supondo que a força magnética seja a força resultante, tá? Vamos entender que aqui a força magnética é a força resultante. Então, a resultante das forças, que nesse caso é apenas a força magnética, valerá quanto então? 0. Tanto no primeiro caso, quanto no segundo caso. Ok? Você deve estar se questionando o seguinte assim, quer ver? Pô, mas tem carga, tem campo, tem velocidade, tem movimento. Pô, mas como é que pode ter movimento? E como fica a questão da força? Tem ali movimento, mas não tem força. A resultante, que é a força magnética, vale 0. O que isso significa dizer? Gente,
significa dizer que se a força resultante é a força magnética e se a força magnética vale zero, qual é o único tipo de movimento cuja resultante vale zero? Movimento, estamos finalizando, retilíneo, lembra das suas aulas de cinemática vetorial? O único movimento que apresenta aceleração resultante nula e força resultante nula por sua vez é o movimento retilíneo uniforme. Então não esqueça, ambos os casos, seno dos ângulos vale zero, resultante das forças, força magnética, vale zero. Se a força resultante vale zero, o movimento descrito pela partícula será um movimento retilíneo uniforme. Valeu? E então, gente, vamos resolver uma questão sobre essa força magnética. Atente sempre nos detalhes do enunciado. Fique sempre de olho nas nuances do enunciado. Interprete. Nem sempre é tão mirabolante a solução. Você quer ver? Força magnética. QVB seno. Eu já havia dito para você, aquele ângulo ali pode ser um grande vilão na solução de uma questão, mas um potente aliado também para uma solução rápida. Você quer ver? Uma partícula de carga 4 nanocoulomb. Não esqueça que o nano vale 10 elevado a menos 9. Penetra com velocidade v de 3 vezes 10 ao cubo metro por segundo uma região de CMU, cuja intensidade é de 2 vezes 10 a menos 2 Tesla. A velocidade tem mesma direção, eu já vou salientar. Mesma direção, mesmo sentido desse campo. Mas vou deixar em aberto. Admita que essa partícula esteja sob ação exclusiva do campo magnético, só tem campo magnético atuando, não tem campo gravitacional, esqueça G. Despreze as ações gravitacionais. Quanto vale o módulo dessa força magnética? Vamos calcular? Você está todo preocupado com aqueles valores lá, olha lá. Olha o valor da carga. 4 vezes 10 a menos 9, 4 nanocoulomb. A velocidade alta, 10 elevado à terceira metro por segundo. B, 2 vezes 10 a menos 2 Tesla. Muito bem, faltou o seno. Mas o ângulo formado entre essas direções vai valer quanto? A velocidade e o campo não têm mesma direção e mesmo sentido? Se tem mesma direção e mesmo sentido, o ângulo vale quanto? Zero. E se o ângulo vale zero, o seno de zero vale zero. E dessa forma, então, a força magnética, por sua vez, o seu módulo valerá zero. Sem problemas? Tem carga, tem força, tem campo, tem carga, tem velocidade, tem campo, mas a resultante magnética é nula. Se é nula, qual é o tipo de movimento descrito? Movimento, porque tem movimento, olha lá a velocidade. Movimento retilíneo uniforme. Resultante das forças é a força magnética. A força magnética vale zero. O movimento ele é retilíneo uniforme. Aceleração nula para a força resultante nula. Se a força resultante é a força magnética, MRU.